Tem uma revelação muito forte aqui. Pergunte qual é? Qual é? É que Deus deu a glória para os pastores e envolveu Jesus no trapo dos homens. Você não vai dar nem glória, não é possível. Jesus, ele manifestou a glória nos homens e envolveu Cristo no trapo dos homens. E os anjos falou, ele está envolto em panos. Qualquer pano, por mais gris que esteja, é trapo diante da glória. Aleluia. A glória de Jesus cercou os pastores. E ele está dizendo, ele desceu para envolver no trapo da humanidade, para entregar para a humanidade a glória dele. Aleluia. Nós somos envolvidos com a glória de Cristo. Glória. E logo após os anjos começaram a entoar um cântico. Então o anjo falou com eles. E depois a Bíblia diz que juntou milhares de anjos para cantar o cântico. Qual foi o cântico? Glória a Deus das mais altas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aleluia. Glória a Deus. Agora, primeiro detalhe. Por que era um anjo falando e para cantar juntou milhares de anjos? Pergunta por quê? Porque os anjos ficam olhando você, eu, nós, cantamos o hino inteiro, com tantas notas que tem o hino, e o anjo fica assim, o homem é maravilhoso. Pergunta por quê? Porque anjo não tem pulmão, cada um tem uma nota só. Meu Deus. Deve ter notado isso aí. Glória a Deus. O anjo para cantar o hino, eu estou rindo porque eu fico maravilhado. Glória. Os anjos para cantar o hino, pastor Paulo, o hino inteiro, tem que juntar milhares, porque cada um é uma nota. É forte. E quando você está cantando o hino todinho, os anjos estão olhando, estão te respeitando, e os anjos estão te dando moral, e estão te respeitando, o seu nome está anunciado lá na glória, dizendo, olha aquele terráqueo, ele canta mais do que nós, eles adoram mais do que nós. Por quê? Porque os anjos ficam admirados em ver você cantar pela fé e adorar o que você não viu. E os anjos adoram o que ele vê. Então, o espírito de sabedoria. Olha só, o que é que os anjos têm? Pergunte o que é que eles têm? Conhecimento da história eterna. Agora bata no peito e pergunte, o que é que eu tenho? O Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos revela aquilo que os anjos nem sabem. Porque os anjos conhecem a história da eternidade. Nós conhecemos por revelação. Amém? Agora você sabia que a igreja, pelo Espírito de Deus, ensina os anjos? Porque tem coisas que os anjos sabem e nós não sabemos. Tem coisas que nós sabemos que os anjos não sabem. Meu Deus. Está escrito em Efésios. Depois nós vamos para lá. Efésios diz que a igreja ensina os anjos pela revelação de Jesus Cristo. Então, quando os anjos cantaram ali e falaram com aqueles pastores, o Senhor Jesus, abre Lucas capítulo 2. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 2 para a gente começar a aula mesmo. Vou se alegrar muito. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A altura aí tá boa, né, apóstolo? Tá bom. Vai querer um aqui, não, né? Mas perdoe, não. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, Aleluia, Deus. e era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha isso. Peraí. Ele é a graça ou a graça estava sobre ele? O que o texto diz? Estava? Então nós vamos considerar o Cristo homem. Aonde que é isso aí, pastor? Onde tá? Lucas 2, Lucas 2. verso 40. Verso 40. Pessoal? Não, desculpa. Verso 40 então, tá? Então, como eu estava dizendo,
A graça de Deus, ela é o mel da sua bondade sobre nós. Pegou? Diga assim, eu peguei. Eu peguei. Então, se você pegou, o que é que a graça de Deus é o mel de sua bondade sobre nós, que vai comover os corações, que vai comover os corações dos homens a nosso favor? Em que circunstâncias se dá o louvor dos anjos? Glória a Deus às mais altas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando você tem graça, quando o Espírito de Deus está na sua vida e você tem graça, você entende que qualquer coração duro, dificuldade humana, dificuldade com o patrão, com esposa, com esposo, com filho, com os homens, em qualquer circunstância e situação na terra, o resultado de quebrantar o coração e fazer essa pessoa alheia sentir o sabor do mel da graça que está na sua vida é quando você glorifica o Deus Todo-Poderoso das alturas, em meio a situação tão difícil da sua vida, em meio a situações circunstanciais que homens não faz nada em seu favor, mas só te invejam, só te arrebentam, só quer te falar mal. Você diz: glória a Deus nas mais altas alturas, o mel da graça vai cumprir o que a palavra diz. Vai dar bondade aos corações dos homens. Os homens vão, engraçado, eu não sei, mas eu estou sentindo um negócio tão bom em você. A história é essa, engraçado, você me traz paz, meu irmão. Aleluia! Eu vim na sua casa é uma paz, mas eu entro aqui, eu sinto paz. Por quê? Porque o mel da graça está na tua vida, por causa do Espírito de sabedoria que fez você entender que se dá glória a Deus, Deus faz funcionar na terra. É necessário para o nosso crescimento, para o nosso benefício, para a nossa ação de mensagens, ensinamentos, trabalho profissional, vida pregressa, em qualquer circunstância. Não tem nada melhor do que fazer o que os anjos ensinou. Dá glória a Deus. Aleluia! O Salmo 29 diz: tributai ao Senhor toda a glória. Mas isso não é nada que eu estou falando com vocês, porque nós vamos entrar, vai ser algo forte. Eu li que, nós lemos: e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Oh, glória. O menino crescia e se fortalecia em espírito. O texto continua: e era cheio Fogo. cheio de Sabedoria. e era cheio de. Sabedoria. Então nós estamos vendo aqui agora ele cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. O nosso querido irmão João Batista, ele estava nas margens do Jordão e ele batizava. E ele batizava. Pensa no João cheio do Espírito de sabedoria, cheio do Espírito do conselho, cheio do Espírito do conhecimento, cheio do Espírito de inteligência, cheio do Espírito Santo, ainda cheio do Espírito de temor. E porque ele tinha o Espírito do conselho, ele não passava a mão na cabeça. Ele disse: raça de víboras, não tem maior conselho do que você trazer uma disciplina para aqueles que precisam ser disciplinados e subordinados. Quando ele está usando o Espírito de conselho, ele está falando: víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quer um conselho melhor do que esse? Eu não quero um conselho que massageie meu ego. Eu não quero um conselho que redunda em mim os aplausos. Eu quero um conselho que me endireita, que me encaminha. O espírito de sabedoria na vida de um homem faz ele ser um homem que ele tem prazer na disciplina. Quando você tem um espírito de sabedoria, você tem prazer na disciplina. Entende por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aleluia. Então, se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, então eu tenho prazer na disciplina. Mas o João Batista, ele batizava as pessoas, o casal fica, como eu estou botando a força de fora, agora você daí. Esse aqui é o filho do pastor, É o herdeiro, apóstolo. é? Herdeiro da obra, da graça ou da luta? Eita, apertou agora. João Batista, ele estava batizando e já olhando para quem estava vindo. Ó, não, ele não focava naquela, porque aquela pessoa já tinha tomado decisão antes do submeger. Então, no coração de Deus, a pessoa que toma decisão antes de submeger já está salva. É só agora fazer atitude. Então, João Batista assim, ó. Já olhando para o. Era assim, irmão.
Pergunta por quê? Por quê? Porque João Batista não foca e nem... eu vou falar. Posso falar? João Batista não é o tipo de ministro que foca na exclusividade de ninguém. Meu Deus. Eita. Quem tem espírito de sabedoria, irmão João, não tem exclusivismo. Não tem panelinha. Quem tem espírito de sabedoria não foca em quem é mais favorecido, deixou de ser. Quem tem espírito de sabedoria, ele está trabalhando com já olhando quem está precisando mais do que já precisou. Fogo! É o ministério de Jesus. Aleluia. Estou falando dele agora. Quem tem o espírito de sabedoria não tem exclusivismo dentro da obra de Deus, porque a obra de Deus não tem exclusivista. Terra. Aleluia! E a igreja não é inclusiva, é exclusiva. Aleluia, Jesus. Então quando João ele batizava, ele já olhava e ele... Então as pessoas olhavam o jeito de João e achavam que João era um camarada desenfreado, louco, desvaiado. Então mandava gente da alta sociedade para perguntar para ele: o que você está fazendo aí? Então o que ele está fazendo aqui? Eu estou exercendo o ofício pelo qual desde o ventre da mãe fui cheio. Aleluia. Aleluia. Glória. Ninguém está entendendo a linguagem de João. Aí a Maria, ela recebe o Gabriel fala com ela, ela diz assim: mas eu? Tu és bendita entre as mulheres, e o fruto que está em teu ventre é bendito. E o nome dele também está revelado, é Emmanuel. Mas calma aí. A tua irmã Elizabeth, que no grego, no hebraico é Elizabeth, como é que ela chama? Como é que é o nome da escrita aí? Isabel, mas é Elizabeth. Não é para falar Isabel, não tem problema não, viu? Não é errado não. Amém? Aleluia. A Elizabeth dá tão glória. Aí ele diz: a tua prima, que não podia, já está. Aí ela, Maria, vou esperar agora acontecer a gestação, né? Aí o Espírito falou para ela, o Espírito de Deus falou assim: a gestação já aconteceu. Aí ela foi visitar a irmã, a prima, e quando eles saltam, os meninos se salteiam nos ventres. Quem cumprimentou? Meu Deus do céu. Glória, aleluia. Quem cumprimentou Shalom Adonai foi Maria. Quem ministrou o batido no João foi Jesus no ventre. Eita, Jesus. Nós estamos vivendo o evangelho hoje que você fazer a pessoa dar glória a Deus, você tem que pregar 3 horas, só a camisa e ainda vem pedir de oração dentro do Verdade, Fogo! Mas antigamente você falava: paz do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, já enchia Aleluia. Onde que estão essas manifestações que nós não estamos vendo mais? É verdade, Jesus. Já chega todo mundo com a cara ruim, já pensando na dívida que vai pagar não sei quanto, já pensando em tudo de ruim. Olha aí. O ambiente do Senhor Jesus é o ambiente da manifestação da liberdade do Espírito de Deus. Aleluia. Onde estiver o Espírito de Deus, a liberdade. E essa liberdade ela não pode acontecer se a nossa mente estiver ocupada com as coisas da terra. Essa liberdade não pode acontecer se nós não tivermos graça. Verdade. Estar na graça para acessar uma coisa e ser cheio da graça é outra. Os frutos do Espírito de Deus só se manifesta quando o mel da graça expande e exala o seu teor em meio àqueles que olham para você e dizem: mas que graça é essa? Aleluia. Aleluia. O cabra ruim é um cabra sem graça. Meu Deus. Ele vê um candeiro isolado, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não dá Fogo! O miserável reclama que não dá glória e quem faz barulho. Olha aí. Aqui não tem não, apóstolo. Eu sei, eu Fogo! Aleluia, Jesus. cheio de sabedoria. A sabedoria que estava nele era a vitamina Aleluia. que fazia ele crescer. Oh, glória. Menino, meu Deus, Glória. meu Deus, Oh, glória. este fortalecimento Oh, glória. vai ser provado no tempo dos meus autores quando ele chegar lá com você. É a vitamina. Ninguém, presta atenção, ninguém cresce na graça sem ter a vitamina da sabedoria. É Deus, verdade.
Tá aqui, ó. Primeiro ele está cheio, ele crescia e se fortalecia. Eu já poderia soltar já os 7 espíritos aqui de Deus aqui, falar com vocês uns 40 minutinhos, furreca e ir embora e pronto, acabou. Mas não, eu amo vocês. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes de amar vocês, eu amo ensinar. Eu amo a Jesus. Aleluia. Eu quero te dar, não tudo, mas algumas coisas que vai fazer sua mente, sua vida mudar. Glória a Deus. Aleluia. Ele crescia e se fortalecia. Ó, quando o menino crescia e se fortalecia, então ele precisava de qual espírito atuando para ele se fortalecer? O espírito de fortaleza. Esse espírito de fortaleza fazia ele ter força. E era cheio de sabedoria. Era a vitamina para que ele pudesse atrair a graça. Mas, apóstolo, você está falando de Jesus, Deus, Filho de Deus. Sim, eu também estou falando com Jesus. Eu não devo falar isso agora não, mas eu vou dar só uma pincelada. Ele passou muita dificuldade como homem. Ó. Teve muita dificuldade. Meu Deus. Por isso que ele deleitou em um espírito que nós lemos em Isaías 11, por causa dessa dificuldade que ele teve. Jesus teve dificuldade? Claro, ele era homem. É, Deus. Ele era Deus e homem. Fogo. Então ele veio na terra como homem, sendo Deus, tomando a forma de homem, não usurpou ser igual a Deus. Pergunte o que é isso? O que é isso? Ele não queria ser igual a Satanás. Meu Deus. E o diabo pegou. Porque quando o diabo foi lá no deserto para tentar, como você chama? Robson. Eu vou assistir com algumas pessoas, vou pintar os nomes, o nome que eu achar mais bonito, eu vou dar um curso de presente. Olha! Vai ser tão bonito. Ai, meu Deus! Quando ele foi para o deserto, Robson, o diabo falou assim: então quer dizer que estão falando por aí que ele não está e não sei que conhece muito mais de Bíblia. Qualquer teólogo por aí é o diabo. Fala teólogo porque tem muito teólogo em teólogo. Se tu és o Filho de Deus, transforme. Ele olhou para o diabo assim, falou assim. Aí ele citou, né? Como é que foi o texto? Nem Só de palma, mas de toda palavra. Ele está dizendo para o diabo assim: eu sou o verbo que saiu da boca de Deus, entrou na boca de Isaías, fez ele profetizar que o menino se nos deu, o filho nos nasceu, sem ter acontecido, a profecia soltou, o espírito de sabedoria entrou em Isaías, ele soltou a profecia e o verbo encarnou. Mas, diabo, eu vou resumir para você o que eu vou falar, porque vai chegar um dia que vai ter um baixinho, pequenininho, o apóstolo Paulo vai ensinar essas coisas. Depois dele vai vir um outro, e depois o apóstolo Wagner vai falar lá aquele dia. Vai falar que quando ele colocou Adão no Éden, ele colocou Adão no Éden para operar divinamente. Aleluia. E para viver o sobrenatural de Deus, escolhendo comer da árvore da vida. Só que Adão falhou. Aí veio eu, Satanás, para poder agir de forma humana e não divina. Então eu vou transformar a pedra em pão para te mostrar que eu sou divino? Não, eu vim obedecer o meu Pai. Eu vim porque o verbo que saiu da boca de Deus encarnou para te arrebentar, diabo. Então o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Porque a palavra que sai da boca de Deus encarnou. O diabo tomou uma lampada na cara. Então, ele crescia e se fortalecia. Olha isso. Amém, irmão? Amém. Tudo bem até aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem algo a perguntar a alguém? Fogo. Tá. Então vamos lascar fogo. Olha só. Quando ele... Gente, a gente pode ficar nesse versículo muito tempo, mas eu não vou fazer isso com os irmãos.
quando Lucas disse que ele crescia e se fortalecia em espírito e era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, então ele tinha o mel da sua bondade, certo? Se ele tinha o mel da sua bondade, ele exercia uma situação de atração. Mas não é essas atrações que nós vemos por aí, não. Porque o mel da bondade de Deus, o mel da graça de Deus que opera a atração, traz para perto o cuidado, para tudo aquilo que a Bíblia ensina que tem que ser respaldado na vida de alguém que precisa ser cuidado. O mel da sua bondade, que era a graça de Deus que estava sobre ele, fazia com que as pessoas, sem questionar, seguia ele. Seguia. Passou dele. Prazer, querido. Satisfação da pessoa. Então as pessoas tinham prazer. Prazer. Alguns que eram sem graça, olhou para ele assim e disse: esse camarada está pregando pesado demais, deixa eu ir embora. Aí os discípulos falaram assim: Senhor, está todo mundo indo embora. Eu disse: vocês não querem também? É verdade. Meu Deus. Porque ele garantiria que o mel da bondade dele, que é a graça de Deus sobre ele, não perderia tempo com gente sem graça. Então quando Pedro falou assim: para onde iremos? Se só tu tem o mel. Meu Deus. Glória. Aleluia. Para onde iremos se só tu tem o mel da bondade? Porque o mel da graça produz o quê? E esse mel da bondade que produz vida eterna nos traz garantia de sucesso em seguir o que nos constrange quanto à humildade. Então ele crescia em espírito e era cheio de sabedoria. A sabedoria de Jesus Cristo não implicava ele querer expor tudo aquilo que ele sabia do cosmos, da eternidade, da sua criação, daquilo que ele fez. Não, implicava em trazer aos homens o conforto de serem disciplinados pela palavra que liberta e levá-los a experimentar o saboroso mel da graça que só passou pelos que viveram e não experimentaram, como hoje nós experimentaremos ainda mais. Aleluia. Glória. Então esse fortalecimento será aprovado no tempo pelos doutores. Agora você pensa, pastor David, você pensa, o Jesus menininho, 5 anos de idade, já cheio de sabedoria. Lucas está tratando isso aqui. Ele está cheio de sabedoria, 5 anos de idade. 5 anos de idade, ele está esperando 4 anos para ser levado a uma escola, especialmente aquela de Alexandria, que estava ali que só os filhozinhos de fariseu e o sacerdote da alta poderiam estudar. Mas aí Jesus, ajudando o pai na carpintaria, o padrasto na carpintaria, não tinha como estudar nada dessas coisas, mas um tempo ele pôde estudar. Por quê? Porque foi Deus que tirou os orientais para levar para ele o ouro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para resultar algumas coisas que ele precisava para ser aceito como mestre em Israel. Aleluia. Então ele tinha que ter um critério, um respaldo. Só que Nicodemos, quando chega até ele, eu estou indo lá e voltando para cá, diz para ele assim: ninguém faz o que tu faz se não for vindo de Deus. O Nicodemos, ele não provou a academia que Jesus fez por algum tempo. Ele provou aquilo que veio de Deus em frutos. Aleluia, Jesus. Porque Nicodemos provou o espírito de sabedoria que estava no meio dos doutores quando ele tinha 12 anos. Isso é muito forte e maravilhoso, que agora vai ser provado no tempo pelos doutores. Ele vai triunfar. Ele triunfará sobre eles, porque ele havia crescido como homem. Jesus havia crescido como homem na sabedoria divina. Tem condições nós crescermos como homem na sabedoria divina antes de aceitar Jesus? Pode responder sim ou não? Quem acha que sim, quem acha que não? Ou quem acha que não coletivamente? Então
fale melhor. Quem acha que não? Levanta o dedinho. Quem acha que sim? Sim? Repete de novo, apóstolo. Você ficou confuso. Ele havia crescido, olha só, como homem na sabedoria divina. O senhor faz bem. O senhor é porteiro. Então, o senhor tem amor pelo que faz. O senhor gosta. Está no coração, no sangue. Então, o senhor zela pelo seu trabalho, não só pelo dinheiro, mas pelo amor de fazer. Então, isso é uma sabedoria divina. O senhor é profissional da construção civil. Ama o que faz. Edificações. Isso chama sabedoria divina. Ninguém pode dar ao homem, só Deus pode dar. Aleluia. Agora, quando chegar a Cristo, aí a coisa aperfeiçoa. Porque nós temos dons naturais e dons espirituais. E dons ministeriais. Então nós temos também a lei natural e a lei de Moisés. Nós temos a lei natural, e nós temos a lei de Moisés. Olha só, essa lei natural aqui, ó. Lei natural. Essa lei natural, o que é essa lei natural? Essa lei natural é aquilo que você já desde menino sabe que não pode. Uma criança olha matando um bichinho, tadinho, não pode matar ele. Porque a lei natural de Deus está nela. Então, não matarás, não roubarás e não trairás. Essa lei, esse princípio de lei natural está desde quando a criança começa a entender por gente. E essa lei natural, ela deixou de ser aperfeiçoada por falta de quê? De quê? Do Espírito de sabedoria, que só vem com Cristo. Meu Deus. Então no homem está uma vocação, no homem está uma lei natural. Agora a lei de Moisés, ela trata para poder chegar no lugar a lei natural. Por isso que os preceitos, os estatutos, os juízos, leis cerimoniais, não precisamos citar. Coloca em ordem a lei natural do homem, que Deus colocou no seu espírito, na sua mente pensante. Não vamos ler os textos dele, eu só estou abrindo um parênteses para você entender o que o Espírito Santo de Deus trata com o homem quando ele nasce de novo. O novo nascimento traz o aperfeiçoamento do que Deus já fez, do que Deus já operou. Jesus não precisava disso, mas ele precisava cumprir isso. Repita comigo: Jesus cumpriu a lei de Moisés. Por quê? Porque ele tinha que mostrar como funciona a lei natural do homem e como funciona a profecia da lei de Moisés. Qual é a profecia da lei de Moisés? A profecia da lei de Moisés é que todo homem que observasse os princípios da lei, pela lei viveria. Então o que significa isso? Teria o direito de ressuscitar. Então a lei, ela veio matar o homem, condenar o homem. Ela veio mostrar para o homem que ele está caído na lei natural. Meu Deus. Veio mostrar para o homem, pastor David, que o homem está completamente desenfreado, e mesmo que a consciência o acusa. O próprio apóstolo Paulo escreve isso. Neles é manifesta a lei natural, que sem lei eles mesmos se acusam. Então Paulo está mostrando essa lei natural nos homens. E ele diz assim que não havendo a lei de Moisés, o pecado não era tomado em conta. Pergunte por quê?
Por quê? Porque as pessoas não sabiam que era pecado. O que elas sabiam? Pergunta o que elas sabiam. O que elas sabiam? Só o que significaria morrer. Porque a Bíblia diz que a morte reinou de Moisés e de Adão até Moisés. Então os homens viviam o tempo todo, passando por um grande terror, o medo da morte. Eles viviam anos e anos e anos, 500, 600, 300, 400, 900. Mas você sabia que uma hora a morte ia pegar eles. Então a maior preocupação do homem era o único juízo que Deus tinha contra eles: a morte. Meu Deus. Então, pecado, se falasse para eles de pecado antes da lei, eles diziam: que é isso aí? Estou pecando em quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque o pecado não é coletivo, é individual. Fogo, Jesus. Entendeu? A morte passou a todos os homens. E por causa do pecado, todos os homens pecaram. Mas esse pecado é individual. Pergunta por quê de novo? Por quê? Porque ele é psicológico. Se o pecado é psicológico, então vem da psique, a alma. Porque o Senhor diz para Moisés: a alma que pecar contra mim, essa morrerá. Né? Se o pecado é psicológico, eu posso controlar essa psicologia? Sim ou não? Sim. Como? Com a fé. Com a vitamina chamada sabedoria. Espírito de sabedoria. Eu posso controlar quando o espírito de sabedoria está em mim. Porque o princípio da sabedoria não é o temor? Então, pastor Edmilson, se eu tenho espírito de sabedoria, é porque eu já tenho um princípio na minha vida. E se eu tenho um princípio, pastor Paulo, então eu não vivo para desagradar nem a Deus e nem o meu próximo, ainda que eu venha desagradar. É verdade, Mas Jesus. eu não vivo para isso. Meu Pegou? Deus, é forte. Então, o que vai acontecer? A vitamina que fez Jesus crescer, que é a sabedoria, também se fortalecia com o espírito de fortaleza, que ele vai fazer uma van premier lá com os doutores. Os doutores vão ter que provar, aleluia, essa sabedoria, esse fortalecimento. 41, verso 41. E todos os anos os seus pais iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Todos os anos. Todos os anos. Todos os anos. Pega a ler aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todo tempo você pensar um pouquinho tudo que eu vou falar, daqui a pouco aí. Pensa um pouco para você ver. Olha aqui, o verso 42. E quando ele tinha já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Vamos falar um pouquinho sobre essa história aqui. 3 vezes ao ano, os homens apresentavam os filhos varões diante do Senhor Jeová, conforme Êxodo 23, 17. 3 anos. 3 vezes ao ano, perdão. 3 vezes ao ano, os filhos varões teriam que ser apresentados no templo. 3 vezes ao ano. Então, a terceira bênção divina da apresentação dos filhos. Jesus nunca deixou de ser cumprido nele o que a lei ensinava. E não tem como obedecer à lei se não estiver debaixo de um critério de obediência a Deus. Porque a lei foi abolida. Mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Por quê? Se a lei não foi abolida? Porque Jesus cumpriu a lei. Pronto, é simples. Aleluia. E o que foi abolido? Preceitos. Não, perdão. Cerimônias. Cerimoniais. E cumprindo a lei em Cristo Jesus, os
os pais tiveram prudência de fazer valer tudo isso. Então, quando ele tinha, antes dos 12 anos, eu citei antes aqui, Jesus com 5 anos, foi levado à festa da Páscoa. Um dia desses 5 anos, quando você tem filho, pastor? 13 já? Mas vamos fazer quantos você tem? 5? Vem cá. Fica de novo. Vou só 60. Dizer que você é o herdeiro do ministério, mas vamos supor que ele tem 13 anos, não que eu. Não dá para ser o pai dele, não? Quer fazer o contrário? Você fala e eu. Tá de conta que ele é pequenininho, tem 5 anos. Você já foi falando tanto, etc. Eu estou rindo aqui porque está vindo coisa, está vindo gozo, está vindo revelação, está vindo coisa. Glória a Deus. Quando você vê eu rindo assim, não é porque eu estou rindo de nada. Entendeu? Eu estou rindo em mim. Glória a Deus. Agora você riu. Olha isso. Lembra do tanque de Betesda? Todo o tempo da festa da Páscoa, o tanque de Betesda estava em atividade. Mas ao mesmo tempo em inatividade. Por quê? Porque tem 5 alpenes simbolizando alguma coisa que eu não falo na frente que não presta. Hoje, não está prestando não. Mas segura aí. Vocês me lembram, viu? Jesus tem 5 anos. Ele sai desvaiado do templo para o tanque de Betesda. Porque a vitamina dele não era a sabedoria, o espírito de sabedoria. Aí o espírito de sabedoria deu nele uma força, o espírito de fortaleza deu uma força para ele. O espírito de sabedoria falou para ele assim: vai para o tanque de Betesda, é lá que é teu lugar. 5 anos! Aí ele vai para o tanque de Betesda, vai lá. Ali é um pilar, tanque de Betesda. Um deles, fica ali encostado aqui. Fica olhando, todo mundo enfermo. Aí o tanque, onde que eu vou fazer o tanque da água, o tanque que segundo se cria, o texto é bem claro, né? Esse texto é maravilhoso, gente. Segundo se cria. Segundo se cria. Pegou aí? Tá pegando? Vem aumenta dessa. Segundo se cria. O tanque está aqui para aumentar. O menino Jesus está lá. Tem um paralítico com 17 anos ali. Aí Jesus está olhando para todos os enfermos. Aí ele fixa o olho no paralítico aqui, deitado na esteira dele com 17 anos, aproximadamente. Olha, paralítico, olha para mim. Fica olhando. Agora faça aquele olhar de compaixão. Fica assim, olhando com compaixão. Não abaixa a cabeça não. Olha para mim assim, com segura. Regala os olhos assim, com segura assim. Vai. Tenta levantar a mão lentamente. E a mão, lentamente. Essa outra aqui, ó. Devagarzinho. Quando ele vai levantar a mão devagarzinho, fica aí. A mãe dele chega por detrás. Vambora, menino, onde você estava? Pega aí. Pega. E ele vai, a mãe vai, e ele fica atrás. Meu Deus do céu. Olha aí. Agora você é o menino. Pega minha mão aqui. Me puxando. Do jeito que eu estava. Me puxando. Vai. Não, calma, devagar, mãe. Devagarzinho, vai devagarzinho. Como você vai puxando o menino está. Ele está olhando para o menino assim. Glória a Deus. Eita. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vai segurar. Glória. No caso, ele ia fazer o milagre naquela hora. Mas é contigo. O ministério dele tinha começado. Ele nem 2 anos tinha. O menino se compadeceu. Pergunte o que é isso. Não, pergunta com força. O que é isso? Sentimento de compaixão. Isso faz parte do que eu vou falar lá no final da aula. Mas eu vou dar uma adiantada aqui. Não adianta ter dom e não ter fruto. Ó, fogo! Glória! Tem uma currutela cheia de dom por aí, mas não deu fruto. Tem uma curritela que usa o altar para disputar quem prega mais, quem revela mais, quem canta mais, quem ensina mais, quem fala mais, quem estuda mais, quem jejua mais. O evangelho virou uma disputa. Pergunte o que é isso? Perderam ou não? Meu Deus. Meu Deus. Não tem espírito de sabedoria no meio desse povo hoje, não é todos. Porque tem muita gente vestida de dom,
mas não tem fruto. E pergunta a mim, qual é o fruto? O amor. Verdade. Porque Deus é amor. Aleluia. Porque Deus amou o mundo que enviou o teu filho. Glória a Deus, aleluia. Julia Samanagachugai. O Aleluia. filho veio cheio do amor do Pai. E ele olha e diz: pergunte o que é isso? Que é isso? Muitas das vezes você tem fruto, mas você não pode expressar o fruto em obras, porque você não tem oportunidade igual os que tem dom tem. Então, o que você não pode fazer agora, pode prometer que Deus vai te levar para depois. Aleluia. O que você não poder fazer agora, pode prometer. Aleluia. Porque o que Deus está olhando hoje não é quem tem dons, é quem tem fruto. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Você não pode, porque há critérios, há situações. Você tem que passar pela mesa, tem que passar pelo diabo às quatro. Você tem que passar pelo fulano, pelo beltrano, pelo ciclano, pelos critérios. Mas você está cheio de amor, está cheio de fruto. Mas você não pode expressar ele, porque o homem do dom de barra. Meu Deus, é forte. Ninguém pode impedir Jesus de ministrar o amor pelo espírito de sabedoria, pelo espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza faz você continuar crescendo mesmo sendo barrado, faz você continuar pregando mesmo sendo impedido, faz você continuar ministrando mesmo sendo impedido. Aleluia. Glória a Porque Deus. tem muita gente que te censura, É verdade. mas o espírito de fortaleza estava em Jesus. Ele crescia, e o menino crescia e se fortalecia Aleluia. em espírito, aleluia, e era cheio de sabedoria. Aleluia. Então o sete Espíritos de Deus é uma manifestação em Cristo de uma forma extraordinária, poderosa. Então vamos lá. A função do Espírito Santo de Jeová é conceber a Jesus o ventre. Aleluia. A função do Espírito Santo de Jeová, o Espírito do Senhor, conceder Jesus o ventre. Aleluia. Pelo Espírito Santo ele foi concebido. Amém? Amém. Eu já sei, pastor. Fica sabendo de novo. Aleluia. Pelo Espírito de sabedoria, ele foi cheio desde sua meninice, a partir dos 12 anos de idade. Porque quando ele estava atuando como menino ali, ele queria fazer as coisas fora do tempo. Eu falei, por quê? Sendo Jesus. Era menino. Ele era menino. O menino quer fazer tudo fora da hora. Ah, mas eu quero! Agora não, mas eu quero. Pronto. Ah, não é? Mas Jesus não era menino Deus, não. Era Deus. Aleluia. Mas era homem. Suas debilidades estavam voltadas, os seus impulsos. Muito obediente ele. Então, o espírito de sabedoria, pelo espírito de temor, Aleluia. pelo espírito de temor. Aleluia. Glória a Pergunte para mim, o que ocasionou o espírito de temor nele? Pergunte para mim isso. O que foi? Fala sobre isso. Foi. Deu ele todos os tempos da vida dele de permanecer no templo. Está fraco? Vou falar mais coisa. Vou falar mais forte. O espírito de temor fazia ele permanecer no templo. Talvez você não está entendendo a linguagem, porque hoje nós temos conceito de templo, é estar dentro de quatro paredes da igreja. Quem é que vai ficar dentro do templo o tempo todo? Hã? Mas o espírito de temor, pastor David, fez Jesus permanecer no templo. Qual templo? No templo do Espírito Santo. Glória, aleluia. Glória a Deus. Ele sabia que ele tinha que ser o templo do Espírito Santo de Deus constantemente. Então o espírito de temor fez ele sempre permanecer no templo e sempre estar no templo físico. E o espírito de inteligência
Oh, meu pai. Ele pensou assim, quando ele estava com 12 anos, o menino tinha que estar lá com 14. Mas ele pensou assim, eu estou sentindo um temor tão grande, tão grande, tão grande, que eu preciso ir por tempo. Eu tenho que estar no tempo. E agora, vem nele esse temor. E uma das características do adolescente é que muitas das vezes o adolescente não avisa. Quem é mãe, vai saber. Cadê você, menino? Onde você estava? Oh, mãe. Então ele, com 12 anos, pastor David, ele olhou para um lado, olhou para o outro e vendo os doutores, tudo com os pergaminhos e no tempo. Ele olhou. Ele não olhou igual o outro, muitos pegam assim. Olha lá, para liberar a mão, vou pegar ele. Não. Olha lá, vamos ver o que ele sabe hoje, vou debater com ele. Olha lá, tá pregando lá, você não sei mais do que ele. Ah, podia entrar por essa via aqui. Ah, se lascar. Veja, se o Paulo pregar para mim, Salmo 23, e me falar coisa com coisa, eu dou glória a Deus. Por que eu estou dizendo falar coisa com coisa? Porque hoje, se está um evangelho simples, é coisa com coisa. Mas como quer ouvir, é os acadêmicos. Quer ouvir os donos dos dons. É só um parênteses que eu abordei assim, só para ter. Quando ele olha assim, não vê mãe, não vê o padrasto dele, ele sai com os doutores. Ele fica na porta. Você está falando isso por quê, irmão? Estou falando porque Deus me revelou assim. Vocês creem nisso ou não? Amém. Então eu vou falar assim. E ela está assim, os doutores entram e arruma tudo que o apóstolo Paulo entrou, organizou, depois eles chegaram, não foram? Não. Não. A grande maioria chegou antes ou depois? Essa aí mais perto, hein? Foi uma parabéns. Beijar, né? Não. Missionário. Quer dizer, não deixou eu sozinho, não. Esposo do pastor Valcinho. Quando Jesus viu que estava tudo organizado, os doutores ia dar início, ele entra. E senta. Meu Deus. Fica lá. Menininho. Algum deles olha assim. Porque, como menino, você olha de cima para baixo, né? Então, é assim que eles fazem comigo, todas as vezes. Deve ser um menino que soltou da mão da festa por aí. Está ali. E Jesus está lá. Jesus está lá. O que nós vamos citar aqui agora, vocês vão se alegrar tanto. Porque eu vou falar para vocês uma coisa, viu? A oferta que vocês pagaram já foi muito tempo. Diga, dá glória a Deus por isso? Porque o fato não tem preço, gente. Não tem. Existe um texto profético confirmatório, que nós não vamos citar ele, que é um texto messiânico, que é uma profecia a respeito do menino de Jesus no templo, com 12 anos, que está lá em Salmo 27, 4, 5 e 6, tá? Está aqui. Se nós for ficar lendo o texto aqui, nós vamos demorar demais. A pausa nossa é qual? Que horas? 3 horas mais 4. 3 horas. Só queria que você, alguém lesse para mim 42 aqui. Lucas 2,42. Lê mais uma vez, por favor. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, seguindo o costume do dia da festa. E o que? Valeu? Subiram para Jerusalém. De vez em quando, agora está sendo de vez em quando, vou repetir o microfone. Agora está sendo de vez em quando, pastor Emílio. Meu Deus. Mas é a correria dele. Ele é um amigo fenomenal. Ele fala assim:
Apóstolo, vai subir para lá, qualquer lugar que ele fala, que ele não está mudando, ele fala, vai subir. Eu fico admirando a fala dele, parece que ele nem presta atenção, eu acho. Eu falei, vai subir para lá, olha a fala dele. Não pode descer não, pode só subir. Em todo lugar que um crente cheio de graça e sabedoria, só sobe. Você pode descer para o joelho, ali você sobe. Você pode descer para você para onde, ali você sobe. Você pode descer para a viela, ali você está subindo. Qualquer lugar que o crente for descendo, ele vai subindo. É natural, isso é natural. Então para de reclamar e murmurar que a sua vida só está indo para trás. Sabe por quê? Porque o mel da graça está fazendo você subir, mesmo que você não veja. Glória a Deus. Oh meu Deus, aqui uma palavra. E subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Então eles foram. No texto cronológico central que continua essa situação, no verso de número 43, vai falar logo que vai terminados aqueles dias. Esse texto que vai trazer, nos mostra que quando terminado aquele dia, a mãe dele vai, por quê? Porque tal era a confiança dos seus pais, vamos assim dizer, tal era o comportamento dele. O pai, a mãe e o José confiavam tanto em Jesus, porque Jesus trazia um comportamento. Quer que seu pai confie em você sempre? Traz um comportamento que surpreende ele todo dia. Fogo! Está entendendo? Você dá bênção para o pai quando dorme? E quando levanta? E quando vai para a escola? E quando chega? Faz alguma coisa que você não fez ainda para surpreender ele. Porque aí você vai ter a confiança do seu pai. Porque o seu comportamento vai perdurar a confiança dele. Porque um dia se você dá uma subida por aí sem querer, você não conhece ele, daqui a pouco ele está aí. Só que com Jesus não foi assim, daqui a pouco ele está aí. Eu digo por quê? Porque tinha negócio com o pai para resolver. Quem tem negócio do pai para resolver, não vai embora rápido. Não pode ficar aqui até na hora que Jesus. Mas irmão, você gostou, ó, olha para cá. O texto disse que Jesus, ele não preocupou muitas das vezes, não obstante ser coisas de adolescente, e coisa de adolescente é assim mesmo. Às vezes fala, vocês têm filho? Quantos filhos vocês têm? Dois? Qual é a idade deles? 8 e 4. O outro já está na adolescência, né? Entrando na puberdade. Muitas das vezes, mãe, eu vou ali. Isso acontece? Acontece com vocês? Mãe, eu vou ali. Um de olho? Não. Ótimo. Por que não pode acontecer? Porque existe uma tradição familiar que educa o filho para falar onde vai. É normal? Por que normal? Por causa da lei natural que está nele. Qual é essa lei natural? Foi aprendida pelos pais. Para despertar o que já está nele. Fogo! Entendeu? Só que Jesus, ele foi, porque o foco de Jesus, o adolescente, quando ele põe o foco numa coisa, ele vai, e ele esquece acerca de certos critérios. Mas quando ele foi, já está lá, nossa, eu tinha que voltar para poder falar com meu pai, com minha mãe, não é assim? Não estou falando de ninguém rebelde, né? Jesus, ele vai, quando ele está lá, ele lembra, nossa, eu tinha que ter falado com minha mãe. Mas por que ele não teve falta com Deus por causa disso? Pergunta por quê? Porque ele sabia do comportamento dele. Aleluia. Quando você sabe do seu comportamento, Glória a Deus. você só tem que dar satisfação quando não tem mais jeito mesmo. Aleluia. Não estou falando agora de filho. Eu estou falando de certas situações que não tem como você trazer ele naquele momento. É verdade, Jesus. Entendeu? Ele é segurança. Chega um camarada e quer passar pelo paredão aqui. Você vai dar satisfação para ele? Ou você vai manifestar primeiro? Então, é uma reação versus uma ação que não precisa de satisfação. Estou falando nesse sentido. Porque Jesus, ele tinha pressa nos negócios do pai dele.
Então a prioridade de Jesus não é ficar ali na casa do papai, da mamãe, até chegar o dia de eu ir para a conversão, né, gente? Eu ser consagrado a pastor. Quem sabe o tesoureiro vai lembrar de dar a minha credencial, está lá esquecida lá no hall. Não. Jesus. Repita comigo. A credencial de Jesus. A credencial de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Eu estou arrepiando todinho. Aleluia, Jesus. Glória. Todo homem tem uma credencial de Deus. Ele precisa de um respaldo da terra, precisa. Mas isso não impede ele fazer o que tem que ser feito. E diz o texto que ele ficou lá 3 dias, né, apóstolo? Está aqui. A confiança de seus pais está no comportamento dele. Pastor. Aleluia, Jesus. E essa confiança, então, por quê? Porque Jesus nunca deu trabalho. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Nunca Glória. deu trabalho. Jesus nunca deu trabalho. Por quê? Por quê? Porque Jesus ele era sujeito. Então, quando eu sou sujeito, eu sempre vou ter uma carta de crédito quando eu não precisar falar. Glória a Deus. Estou mostrando para você o Espírito de Sabedoria nele. Porque o Espírito de Sabedoria nele, pastor David, dava a ele uma carta de crédito por causa da sua obediência. Não, você não está entendendo, você não pegou. Deus, eu vivo minha vida para te obedecer e vivo minha vida debaixo da tua obediência. Tenho temor do Senhor. E muitas vezes você faz alguma coisa e você não orou a Deus para Deus falar se sim ou se não. Por quê? Porque o Espírito de Sabedoria te impulsionou, porque ele te revelou que você tem uma carta de crédito com ele. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus vai aprovar. aleluia. Glória a Deus. Então a vida do crente não é assim. Deus, só aprova isso. Deus, só aprova aquilo. Tem que falar, tem que orar. Eu não estou censurando isso. Porque tem situações que não tem jeito. Mas existem situações em que você é impulsionado por Deus e Deus aprova, porque você é sujeito a Ele. Então a sujeição implica uma carta de crédito. Mas você Deus aprova a sua atitude. Glória a Deus. Então você tem o que? O mel da graça. Você tem o que? O azeite da lâmpada. Você tem o que? O depósito. Você tem o que? O crédito com Deus. Você tem o que? Uma vida aplaudida pelos anjos e respeito deles. Não te respeito, pastor. Ô, irmão João. Porque os anjos olham para você e dizem assim: vamos lá, guarda ele lá. Mas ele nem orou para sair de viagem. Mas ele tem carta de crédito. Deus aprova. Glória a Jesus. Vamos lá, ele saiu atrasado do serviço, nem agradeceu a Deus, mas ele tem uma carta de crédito, porque a conduta dele respalda no céu. A conduta de Cristo. Meu Deus. Eu já vi uma pessoa ensinar para Jesus ser rebelde, foi desobediente, nem falou para os pais. Coitado. Tadinho. Você está retratando o seu caráter em Jesus, rapaz? Meu Deus. Hã? Meu Deus. Ele era o sujeito. Então o Jesus adolescente, aqui no texto de Lucas, meus irmãos, está tratando de uma certa características naturais próprias da personalidade dele como adolescente. E essas características próprias da sua personalidade vai implicar que os pais agora devem deixar esse tipo de características de uma forma tão poderosa, porque os pais entendem que esse menino... Deixa eu voltar a fita um pouquinho. Todos os pais de filhos rebeldes dizem assim para ele assim, ó: você vai ficar em casa, viu, menino? Não é normal, não é? Não, vou te levar lá. Por quê? Porque já sabe que o abençoado vai aprontar. Mas tem um porém, pergunte qual? Qual? O adolescente não gosta de ficar em casa quando os pais saem. É verdade. É, não é? Não é? Então, nós vamos sair hoje, viu? Nós vamos sair hoje, tá? O pai falando, nós vamos sair hoje. Aí, como é que você fica? Não é? Porque você quer ir. Agora, deixa o adolescente em casa. É verdade. O menino põe fogo na casa. Ama ele, Jesus. Jesus. Então o adolescente ele não gosta de ficar em casa. Porque Jesus, ele não poderia jamais ficar em casa. Porque ele queria ficar na casa de Deus.
Ele quer ir para a casa de Deus, ele quer ir para uma festa especial, ele quer ir para um lugar aonde os pais iam, o filho interessa em ir. Aí os pais dizem, não é, lá não é lugar de adulto, então arruma um lugar para adolescente para ir junto. Os filhos têm que acompanhar os pais. O critério do cristão que tem o mel da graça e o espírito de sabedoria é priorizar a família. Aleluia, Jesus. Eu sei que tem coisa que não tem jeito. Não estou sendo taxativo. Eu estou sendo equilibrado. Aleluia, Jesus. Nós temos que balancear as coisas. Verdade. Fogo! Por quê? Porque o adolescente, ele ofende facilmente. Qualquer coisinha. Desse jeito. Então, os pais ele devem manter sempre uma postura elevada e exemplar diante do adolescente. Porque os pais têm que mostrar para o adolescente que o adolescente tem que também provar a conduta dos pais. Então, a Bíblia diz, não provoquei a ira dos nossos filhos. porque eu estou falando do Espírito de Sabedoria em Cristo, e se nós estamos em Cristo e nova criatura somos, tudo que é de Cristo é nosso. Tudo que está nele está em nós. E tudo que ele é também somos. Paulo falou, seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. Rapaz, você vai imitar Paulo para imitar Cristo? Você vai ter que imitar Paulo para imitar Cristo? Pergunta por quê? Por quê? Porque ele nos ensina que você tem que olhar para o homem sim, ele tem que ser exemplo do céu. Aleluia. Deus. Olha para o homem, não, mas olha para Jesus, você vai ser apacentado por quem? Meu Deus. Então, a criança, o adolescente, ela tem que ter os critérios do pai. O que significa não provoquei a ira dos nossos filhos? Eu devo falar essa parte, pastor David? Sabe o que eu estou perguntando, pastor David? Porque qualquer coisa que eu falar aqui que for sagrado de nós, você conversa com ele. Você tem 13, né? Ele é inteligente, você fala? Demais. Amém. Pode ouvir. Quando o filho descobre que o pai é uma outra mulher, que a mãe é um outro homem, os filhos ficam irados. Isso é provocar ira. Um lar desequilibrado, um lar onde a mulher não pode ver o celular do homem, começa a fazer os filhos perceber uma coisa errada. É verdade, Jesus. Eu não estou falando de critérios, estou falando de postura familiar exemplar que começa com os filhos. Jesus olhava o José, o padrasto dele. Maria! Uma fala assim, Jesus já aguçado os ânimos. O que vai vir depois desse grito? Porque não é o gritar, é como você vai responder depois que já foi ouvido. Aleluia, Jesus. E a sabedoria que estava em Cristo, a vitamina que fazia ele crescer de sabedoria, dava para ele força para ver tanta humilhação que o padrasto dele passava no seu ofício de trabalho. Tanta perseguição, tanta humilhação. Então um dia o pai dele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Vou desenhar um negócio depois aqui. É um pretinho. O pai dele falou assim: Jesus, aproximadamente 11 anos e meio. 11 anos e meio. Tem tanta coisa na tarde. Você pode estudar, né, filho? Gosta? Glória a Deus. Quem gosta de estudar aqui? Pergunta, para que você está aqui? O pai dele é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a pegar uma madeira. E ele joga a madeira lá e ele pergunta: para que isso aí? Consideração chamada de pai, né? Ah, não sei. Essa madeira está aí para fazer um trabalho. E aí um dia, toda vez que o José pegava nessa madeira, José não tinha coragem de pegar essa madeira para poder trabalhar nela. Pergunta por quê? Porque não tinha condições de construir uma casa conforme a esposa merecia. Então Jesus, ele viu o pai olhando para aquela madeira, mas o pai não falava as dificuldades financeiras com Jesus, nem sempre. E ele ficava olhando para aquela madeira. E aí um dia Jesus passou e ele comoveu com aquela madeira. E
sentiu no coração o aperto da mãe dele. Ah, Jesus. Quando ele sentiu isso no coração, o aperto da mãe dele, porque ele sabia que a mãe dele queria uma casa mais ampla. Não sei se você conhece, quem estudou aí a cultura judaica sabe como são as casas lá. É um cubículo. É um negocinho assim, depois outro negocinho embaixo assim, depois outro negocinho amplo. A pessoa tem condições financeiras e todo o trabalho em cima do telhado. Tem casas lá que as ruas é em cima do telhado. Né, meu irmão? Olha o cabelo, pelo amor de Deus. E aí, Jesus olhava, mas aquilo ficou no coração de Jesus. Com muita dificuldade, José consegue. Alguém aqui vai entender. Lavrar aquela viga. Vamos contar a história do lavrar da viga. E pôr aquela viga assim, pum, no centro da casa para segurar o telhado. Pá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas com muito choro, com muita lágrima. Aleluia! Glória a Deus. 6 meses, José passando a crua naquela madeira. Meu Deus, olha aí. O menino chegando e falando, quero ajudar, estrepava a mão nas tapas, o sangue saía, aquele sangue era um resultado grande na mente daquele menino. O sangue mexia com a mente daquele menino, porque se ele crescia com o espírito de sabedoria, o espírito de sabedoria estava trazendo para ele como administrar as emoções. Quando ele começou a sentir qual é a dor de derramar o sangue aí, porque a Bíblia diz em Isaías, pastor David, 53, que ele era provado nos trabalhos, ele era homem de dores. Aleluia. Ele começou a trabalhar desde pequeno com o pai. Começou a trabalhar. Então ele sentia as dores. Começou a pele dele começar a ficar deteriorada pelo tempo. A pele do tempo começou a deixar a pele de Jesus meio que seca. Por isso que ele foi crescendo a sua barba para penetrar ali uma umidade na pele, para tratar com a pele. E Jesus então estava debaixo de sol escaldante. O pai sendo humilhado. As pessoas querendo que o pai faça uma coisa que o pai não tem recurso tecnológico para fazer. Porque só os grandes tinham uma mesa. Não, nem José tinha. Só os grandes tinham um assento plausível. Só os grandes. Mas José não tinha. Ele nem podia fazer para os grandes, porque só os da capitania de alto escalão poderia fazer mesas robustas para os da alta sociedade. Então José era humilhado. E o menino ouvia José sendo humilhado, falando: você não vai crescer. Larga a mão de ser carpinteiro. Larga a mão, não. Mas o carpinteiro estava ali. O carpinteiro estava ali. O carpinteiro estava ali consciente. Ele estava querendo construir a casa. Ele falou: com toda dificuldade eu vou construir. E o espírito de sabedoria entrou em Jesus e falou assim: pai, vira a madeira pra cá. Olha aí, meu Deus. Vira pra cá de novo. Vira depois pra cá. E o espírito de sabedoria estava falando com ele. Jesus já está com 12 anos de idade. E o pai começou a acertar a madeira com um pouco repulso, porque o espírito de sabedoria estava falando com o pai dele que, como Deus deu para Noé, Deus estava dando para José a madeira. Aleluia. É forte. Diga não, Meu Deus. Escuta, o espírito de sabedoria faz você observar, para você ir. Faz assim, faz assim. O mesmo espírito de sabedoria que deu para Noé fazer uma arca no estava no limite de 12 anos para poder fazer José construir uma casa para a mãe com uma viga. Aí ele diz assim: o espírito de sabedoria está, irmão, Jesus com 12 anos nem sabia as vezes. Aleluia, Deus. Por causa da sua adolescência, olhou e falou assim para ele: não mexa muito nessa parte. Não lavra muito essa parte. Olha aí, Jesus. Mas por quê? Por que, Jesus? Não, estou falando, senhor pai, deixa assim. É para nossa casa. Deixa ela assim. Meu Deus. Deus do céu. É Glória. forte. Glória. Quantos irmãos arrumam ali? Eu quero encerrar essa parte. Eu estou entrando nisso para a gente continuar a aula do café. Mas escute aqui. Quando Jesus Cristo entrou para casa, pastor David olhava para aquela viga central. Meu Deus, ele ficava andando, pastor David, para aquela viga central.
Ele lembrava quando Samuel dormia no templo perto da arca. Para de graça. Glória, aleluia. O Samuelzinho pequenininho teve o privilégio de dormir no templo olhando para a arca. E o menino Jesus estava entendendo muitas coisas. Por que aquela maneira chamou tanta atenção dele? Então, ele não tinha como ter o prazer, porque ele conhecia Dó, ele era verbo. Ele não tinha prazer. Ele não tinha tanto prazer de olhar para aquele pau, aquela viga, como Samuel tinha prazer de olhar para a arca. Por quê? Porque mesmo sendo menino, ele ainda não entendia que ele era a arca encarnada. Meu Deus! Glória a Deus. Então a arca encarnada não podia olhar para a estrutura de uma arca feita por Moisés. A arca encarnada, ela tinha que passear no templo depois, junto a Anás e Caifás, no templo de Zorobabel. Então a arca encarnada, ela tinha que sofrer. Baixa sua cabeça e fala assim: Jesus, me ensina a sofrer por Cristo e a levar o meu corpo as marcas de Cristo, pelo Espírito de fortaleza. Amém? De pé no seu lugar.